como Caiado, Ratinho Júnior, Ciro Gomes e Tarcísio receberam os números da nova rodada de pesquisa da Quest. Ontem saiu, gente, a Quest vai fazer até a eleição do ano que vem uma pesquisa por mês para tratar do cenário eleitoral. A Quest, ela é a pesquisa hoje, digamos, que tem o maior nível de credibilidade do país, e falo isso para você muito amparado no resultado das últimas eleições e das pesquisas Quest, que foram as pesquisas que mais se aproximaram ali do espectro final da eleição. E essas pesquisas, elas são feitas de mês a mês. Você sabe que pesquisa, ela tem os seus cuidados, porque ela retrata um momento, e ela retrata um momento sempre com as condições do contexto de momento. Então é natural que você tenha até certo ponto diferenças entre pesquisas feitas num mês e no outro, diferenças que marcam inclusive as famosas tendências, que é o que a gente tem que observar até a data das eleições. Essa pesquisa de ontem, ela foi uma pesquisa que testou de uma forma geral todos os principais pré-candidatos hoje, e inclusive fez um teste que eu achei bastante interessante, é o teste "e se Bolsonaro não for candidato", já que ele está inelegível até 2030, né? Sim. Então, pelas condições naturais, o Bolsonaro não estaria ano que vem apto a ser eleito, já que ele está inelegível. Então, o que fez a pesquisa? Testou vários cenários, e na maioria desses cenários a gente tem a presença do Lula, que obviamente é candidato natural à reeleição, muito embora muita gente desconfie que o Lula possa em algum momento desistir, por conta da idade avançada, por conta do momento da economia, por conta da situação do país. Então tem pessoas que ainda acham que o Lula pode não ser candidato, mas ele tem dito, né, por onde vai, que ele vai ser candidato à reeleição. Pois bem, a pesquisa mostrou o Tarcísio de Freitas alcançando 15% nas intenções de voto. O Tarcísio, hoje, ou pelo menos até ontem, ele sempre disse nos bastidores que ele só seria candidato se ele tivesse o apoio do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Porém, todo esse movimento do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos fez com que uma parte muito substancial do bolsonarismo olhasse por Eduardo ou para Michele como os candidatos de Bolsonaro. Então, uma questão aí é muito simples. Se o Bolsonaro apoia a sua esposa ou seu filho, o Tarcísio é candidato à reeleição em São Paulo. Se o Bolsonaro apoia o Tarcísio, o Eduardo vai como candidato ao Senado por São Paulo e a Michele como candidata ao Senado por Brasília. A Michele pontuou 19%. Foi o melhor nome do clã Bolsonaro, digamos assim. Pontuou 19% e o Tarcísio pontuou 15%. Chamou bastante atenção também a pontuação do Eduardo Bolsonaro, que pela primeira vez empatou com o Tarcísio, hoje na mesma condição de 15%. Como é que o Caiado recebeu a pesquisa? Ronaldo Caiado é governador de Goiás, você sabe disso muito bem, 2 mandatos muito fortes em Goiás. Goiás ama o Caiado, ele tem índices de popularidade altíssimos no Goiás. A principal bandeira dele lá no governo goiano foi o desenvolvimento agrário e econômico e a segurança, e fez isso com muita qualidade. Tanta qualidade ao ponto de ser um governador com 85% de aprovação, o que não é tão comum, Flávio. Sim. O Caiado oscilou entre 6% e 7% nessa pesquisa, entre 3% e 7% nessa pesquisa, quer dizer, dependendo dos cenários. É um número bom? É um número bom de saída, e claro, o Caiado também é hoje um candidato dessa direita, e o Caiado também sonha com o apoio do Bolsonaro. Porém, ele disse ontem textualmente, Flávio, se o escolhido for Tarcísio, não existe essa coisa da direita estar unida. Eu vou ser candidato. Sim. Eu só não serei candidato se o candidato for o Bolsonaro. Aí eu abro mão da minha candidatura. Mas se o candidato for o Tarcísio, se o candidato for a Michele, se o candidato for o Eduardo, eu vou ser candidato. Então, o Ronaldo Caiado está com 75 anos de idade e só vai desistir de ser candidato se o Bolsonaro for candidato. Só desistiria nessas condições. Então a pesquisa ontem de alguma forma animou o Caiado, porque 7 pontos percentuais a nível nacional para quem é governador do estado de Goiás é um bom número de começo. E a gente não pode esquecer, né, gente? Um detalhe bastante importante é que o Caiado é do União Brasil, que é um partido hoje grande no país, que inclusive está passando agora por uma federação com progressistas. Então é um nome bastante interessante. Outro nome que chamou bastante atenção foi o nome do Ciro Gomes. O Ciro Gomes, para muita gente, está morto na política, né? Mas o Ciro, ele foi
o candidato mais competitivo, tirando o clã Bolsonaro e tirando Lula, ele foi o candidato mais competitivo. Ele tem índices que vão de 8% a 12%, dependendo do cenário. Só que o Ciro está num projeto muito particular, porque o Ciro deve ir ao PSDB, voltar ao partido que ele já foi um dia, 28 anos atrás, deve sair do PDT. O PDT é um partido de apoio ao governo Lula, o Ciro Gomes hoje é oposição ao Lula, né? Então a tendência natural é que o Ciro vá de fato para o PSDB. Ele recebeu o convite também para a União, bastante interessante isso. União Brasil também fez esse convite para o Ciro e inclusive chegou a dizer: se você quiser ser pré-candidato a presidente pela União Brasil junto com o Caiado, não tem problema, tudo bem, lá na frente a gente escolhe. Mas o Ciro está muito inclinado a ser candidato a governador do Ceará para enfrentar o Eumano de Freitas, que é do PT. Mas os números animaram, porque afinal de contas o Ciro não está na mídia, não tem cargo, né? E mesmo assim continua tendo ali dentro do imaginário popular um índice percentual bastante significativo. O Ratinho Júnior se mostrou o de menor rejeição, Flávio. E é bastante interessante isso, porque a rejeição do Ratinho Júnior ficou na casa de 20%. O que significa dizer que, por mais que ele seja um candidato de direita, ele não sofreria, na teoria, um radicalismo ou oposição maior pelos partidários de esquerda, por exemplo. Então ele oscilou entre 6% e 7%, não tem rejeição e também é de um partido hoje que vai se tornando um grande gigante no Brasil, que é o PSD. O PSD tem 2 pré-candidatos a presidente da República, o Ratinho Júnior e o Eduardo Leite. Mas nesse momento o Eduardo Leite não pontua, está pontuando na casa de 2-3%, enquanto o Ratinho Júnior tem 6-7%, está pontuando bem com rejeição menor. E por fim, Flávio, o Zema, que é governador de Minas Gerais, está afiliado ao Partido Novo, tem dito que gostaria de ser candidato com o apoio do Bolsonaro. O Bolsonaro em nenhum momento fez qualquer aceno nesse sentido para ele, mas ele vem oscilando entre 2% e 5% das intenções de voto. Tem muita gente acreditando que o Zema, no final das contas, vai acabar sendo candidato ao Senado por Minas Gerais, já que para chegar a um nível nacional, uma composição dessa natureza seria algo bastante difícil. Agora o Novo é o Novo. O Novo sempre lança candidato a presidente da República. Vai caber ao Romeu Zema escolher para qual lado ele vai competir. Mas são esses os dados aí dessa pesquisa que continuam mostrando um cenário bastante interessante, especialmente aí com a ausência do Bolsonaro como candidato e com essa possibilidade real aí, talvez, quem sabe, né, da gente ter uma eleição ano que vem marcada pela presença de muitos candidatos.